Salve, galera! Segunda parte da discografia comentada do Pink Floyd, agora com um negócio ainda mais sério do que o fim da primeira parte. Confere? Confere, claro, e é um caso de que a segunda parte é melhor do que a primeira. Pois é! Contrariando filmes, contrariando toda... Contrariando até a audiência das segundas partes das discografias comentadas do canal, acho que essa aí vai dar mais caldo. Mas é isso, roda a vinheta. Bom, mas antes de a gente começar a partir do Dark Side of the Moon, temos os nossos autorreclames. Confere aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui e não esqueça de compartilhar esses nossos vídeos com seus amigos. E além disso, siga o Resenhando no Instagram, a nossa única rede social onde você sabe o que acontece e o que não acontece. Se você não tem conta, cria uma. Segue só o Resenhando que tá de boa. E você tem a campanha Pix, que você pode nos ajudar a fazer um canal melhor para você. E, segunda coisa, não se esqueçam de ler a descrição dos vídeos, que é muito importante, porque lá você também encontra todas as informações necessárias para não ficar perguntando coisas desnecessárias pra gente. E esse é o Cláudio Borges. Se você quer fazer parcerias, negócios com Resenhando, patrocínios, etc., ele é o homem. Tá aparecendo aqui o Instagram do Cláudio. É por aqui que você entra em contato com ele e pode fazer parte aí de um canal muito bacana. E seja mais um dos nossos 637 mil ouvintes, não é isso? Mais o que mesmo, Daniel? Mais o quê? Acho que é só isso, né? Comentar, né? Mas sempre com educação, porque... Importante. Exatamente, né? E como a gente quer enrolar um pouquinho vocês ainda até começar a falar dos discos, culpa dele, sempre. Dicas culturais, Cláudio Borges. Vou fazer a minha dica, mais um documentário, dessa vez em uma parte só, 1h40, sobre Cyndi Lauper. O documentário chama-se Let the Canary Sing. E por que esse título? Assista, tem a explicação lá no documentário. Um documentário muito legal que mostra as origens mesmo da Cyndi Lauper, lá de trás, da primeira banda dela, como ela chegou até o primeiro disco, fez muito sucesso, o She's So Unusual, depois o True Colors, as campanhas que ela fez, ela é muito ativa junto à comunidade LGBTQ+. Então, assim, muito interessante, é uma história bem bacana e eu recomendo que vocês assistam um documentário de 2023, tá no Paramount Plus. Você tá patrocinado pela Paramount Plus? Não, mas gostaria de. É porque eu tirei um Aproveitando esse aproveitando, assunto, Cláudio. vocês viram os nossos reclames aí, entre em contato com o Cláudio Borges. Este que vos fala. Exatamente, e fecha aí um patrocínio pro Resenhando, não? É isso. É só procurar a gente. Estamos abertos, especialmente o Jay. O Jay fica muito Entendeu? aberto. Para qualquer negócio. Sobra pra mim. Então, J-Rocks. Então, a minha dica cultural, aproveitando o ensejo aqui do Pink Floyd, eu vou indicar um livro chamado Final Cut. Ah! Olha, que impressionante, Impressionante, né? né? Borges? É do Charles Burns, que eu já indiquei um outro livro dele aqui, ele é de quadrinhos, Black Hole, né? É o Black Hole. Mais uma história de terror bem legal, que está sendo lançado pela editora Dark Side Books também, que a gente já conhece a qualidade, é maneiro pra caramba. Então confere mais um trabalho maneiríssimo do Charles Burns, você que curte quadrinho, curte terror, é a boa. A Dark Side Books a gente fala pra caramba aqui, no patrocínio Resenhando também, não faz nada, por favor, né, galera? Também. Vamos lá, né? É isso aí, ó. Cláudio Borges tá aqui, o homem tá aqui, procura o cara. Enfim, a minha dica cultural é um álbum que eu pensei que eu não ia indicar, não ia de repente entrar, pode ser que entre, pode ser que não entre, mas é o novo do Behemoth, The Shield of God, porque quando eu ouvi o título do álbum, eu falei assim, nossa, o Nergal foi meio quinta série nisso aí, cara, mas depois que eu peguei letra, ouvi o disco inteiro, peguei as letras do álbum, como algumas partes realmente são letras de Shield of God, a banda é anti-religião, não precisa falar mais nada, né? Não. Mas são letras que realmente você para e pensa, sabe? Como o trecho, como ele fala assim, se eu sou Deus, todo mundo é Deus. E algumas coisas que você tem que ver o contexto inteiro para entender os questionamentos que ele faz. E ele mesmo virou assim, eu botei o nome do álbum, The Shield of God, como provocação. Mas quando você lê a letra, ele não tá falando, ele não tá chamando Deus de merda. Não é isso. Então eu falei assim, tá aí, agora eu entendi realmente o que o cara queria passar. O disco é, mais uma vez, muito bom. Eu não achei melhor do que Corpus Contra a Natura, mas realmente é um baita disco, mais uma vez, de um cara que eu acho muito diferenciado acima da média no black metal. Então vamos lá, né? Vamos lá. Falando em black metal, a gente vai pro The Dark. Gostou dessa? Fez o elo de ligação. De ligação. The Dark Side of the Moon e tal. Fato verídico. Baseado em fatos reais, é isso aí mesmo. The Dark Side of the Moon e tal, o álbum do Pink Floyd de 1973. Cara, o que falar desse álbum que já não foi dito?
Exatamente. Eu tava me fazendo essa pergunta quando eu tava escutando, pesquisando sobre o álbum. Falei, cara, parece que tudo que a gente possa falar desse disco, ele é pouco, né? E já foi dito também, mas é necessário. É necessário que a gente enalteça o que esses caras realizaram nesse disco, porque é brilhante. Pra colocar numa palavra em uma só, né? É brilhante, assim... Brilhantismo puro, é criatividade pura. É o primeiro disco que realmente aí o Roger Waters, ele toma as rédeas da situação. As letras, o conceito todo do álbum é dele, em termos líricos, né? Não tô falando musicalmente. Musicalmente não é o caso. Mas liricamente, o conceito todo ali, ele que criou o tema, desenvolveu, apresentou pra banda, a banda gostou e eles foram desenvolvendo as canções juntos. Mas lírico foi o cara. Então, assim, aqui começa... Tipo, o reinado do Roger Waters, reinado que eu tô querendo, dizendo que ele é magnânimo, não é isso. Mas ele começa... Ele começa a puxar a responsabilidade para ele e até de uma forma, às vezes, um pouco tirana. Diga-se de passagem que mais pra frente a gente vai ver isso. Que no fim das contas até culminou exatamente com a saída dele. Pois é. Depois de um álbum que é basicamente um álbum solo dele. Mas a gente vai chegar lá. Mas o interessante desse disco é que essa coisa da trilha sonora, e foi uma coisa que eu acabei nem mencionando lá atrás, na época do Atom Heart Mother, no outro programa, que a música Atom Heart Mother, o Stanley Kubrick, ele queria usar um trecho dessa música na trilha sonora do Laranja Mecânica. A banda não permitiu, se recusou. E nesse disco Dark Side of the Moon tem uma música cuja origem dela remonta a uma música que foi recusada pelo diretor do filme Zabriskie Point, que é Angelo Antonioni, que ele não gostou de uma música que era This Violence Sequence, ele não gostou, rejeitou essa música, e essa música, eles retrabalharam e foi dar origem a Us and Them, que é uma das melhores músicas desse disco, que é até... Uma das melhores músicas da banda. Da banda também, essa música é brilhante, e o Richard Wright não gostava dessa música. Eu botei aqui que o sax da música é o que me pega. Pega pro bem ou pega pro mal? Pega pro bem. Pega pro bem. É porque quando o sax também é errado, é difícil, esse entra bonito, né? Esse entra muito bem. Esse saxofonista é muito bom. Tocou em vários outros discos da banda. Mas, cara, isso é um álbum brilhante. É até enfadonho ficar falando tanta coisa assim, mas... Cara, assim, você pega as anotações, eu não sei como é que vocês colocaram aí, mas é só assim, ó, Breathe in the Air, maravilhosa. Time, foda. Eu nem fiz isso. Money, foda. Us and Them, lindíssima. Any Color You Like, instrumental maravilhoso. Brain Damage, que é uma música feita por Syd Barrett, maravilhosa. O Eclipse é o desfecho perfeito pro álbum, sabe? E tem, cara, The Great Gig in the Sky, que é uma obra de arte, vocais da Claire Torrey, que foi um negócio... De outro mundo, né? De outro mundo e de uma coisa tão maravilhosa que os caras não tinham letra, viraram pra ela e falaram assim, olha, vocaliza aí. Ela chegou, fez, só soube que tinha entrado o que ela gravou quando o disco saiu e depois ela botou a banda na justiça porque falou que a minha vocalização é como se fosse a composição e ela tem toda a razão. E ela ganhou. E hoje em dia os discos já saem com a autoria dela. Exatamente. Toda a razão. Que, cara, você consegue imaginar The Great Gig in the Sky sem o vocal dela? Mas existe, sabia? Eu sei, mas... Existe uma versão que eles recitavam, acho que um salmo, mas, uma coisa cara, assim, botava ali no mas você ouve e fala, não, tá errado. Sim. Tá errado. Você não dá, não tem como. Você pode ouvir essa versão e falar assim, cara, só tá faltando a voz da Claire Torrey. E o tema da música é morte. Música linda, maravilhosa, mas o tema da música esse disco, assim, a gente vai chovendo molhado, falando. Enfim, tem toda a história aí do filme Bater. Com o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, exatamente. Que, aí tem, eu não lembro quem foi que falou, que não sei se foi o empresário da banda, o produtor que falou assim, que isso é uma balela, isso não foi proposital. O Gilmour, eu vi entrevista com ele, vi mesmo de vídeo, e falando, cara, não, isso foi coincidência, ninguém sabia. Ele falou, cara, só fui saber dessa história do Mágico de Oz quando a história apareceu, porque pra mim era novidade. O cara, se não me engano, o empresário da banda virou e falou assim, cara, se você pegar um monte de filme aí e botar, vai ter uma hora que vai casar alguma coisa. O Gilmour falou isso também. Pois então, esse disco é tão espetacular que ele furou completamente a bolha. Foi. Um dos discos mais vendidos da história da música. É o quarto disco mais vendido da história da música. Ele pede pro Thriller do Michael Jackson, pro Back in Black do C.D.C. pra trilha sonora de um guarda-costas da Whitney Houston. E ainda assim tem quase ou mais de 50 milhões de cópias vendidas desse disco. Ele é do grupo dos 50 milhões de álbuns vendidos. Até a capa é lindíssima. Até a capa, as capas do Pink Floyd feitas pela Hipgnosis. Sim. A gente não começaram no segundo álbum. Isso. Né? Cara, que são todas capas muito, muito maneiras e muito
muitas delas sem o nome, a maioria delas sem o nome da Sem o nome da banda, banda. enfim. Eu acho muito J-Rock. legal essa música. Em cima de tudo isso que vocês falaram, uma música que eu acho muito legal é On The Run, que ela tem uma vibe de Jean-Michel Jarre. Tem. Eu acho legal pra caramba esse tipo de ambientação que eles Você vê que colocam ali. eles começaram a usar sintetizadores na época do Obscured by Cloud. E aí eles estão usando os sintetizadores de uma maneira extremamente criativa e que, apesar de você ter lembrado de Jean-Michel Jarre, o uso de sintetizadores difere daquele uso de sintetizadores dos anos 80 que muita banda fez e às vezes fica um pouco datado. Aqui não tem, porque chega a ser orgânico. Ele é uma parte integral da música. Isso também é genialidade, cara. Isso também é legal, que era uma época também que tava muito lance de corrida espacial e tal, então eles traziam muito essa coisa de um som espacial. Sim, tinha Era isso, muito tinha legal isso, esse tipo de tinha. coisa, né? Essa coisa de futuro Sim. mesmo, uma coisa que você ouve e fala, cara, isso é um som moderno, né? Agora, você estava falando de capa, a capa é, né, uma capa icônica, né? Ela foi escolhida por unanimidade pelos 4, que era uma coisa que não acontecia. O Storm Thorgerson... Unanimidade pelos 4? Pô, eu pensei que era unanimidade por 2. Não, podia ser por 5, podia ser o empresário da O banda. empresário não... Pô, como Não, não? é Quem ruim. disse que não? Unanimidade dos 4 músicos, pô. Não é assim não. Nesse Então, caso aqui, não. Os 4 poderiam virar e falar assim, não gostamos dessa, o produtor, a gravadora não quisesse, meu amigo, entrava outra capa. Dependendo da banda, acontece isso mesmo. Tinha muita banda que tomou capa empurrada pela gravadora, mas enfim. Voltando à unanimidade dos 4, tá, em questão, o Storm Thorgerson, ele fez várias capas. Aí ele fala, tem uma entrevista com ele que ele fala assim, cara, e todos eles apontaram para a mesma capa, e ele falou assim, não, mas tem essas outras aqui. Não, nós queremos essa, é essa aqui, não tem o que acrescentar. Ela é perfeita com o título tradução, do disco, né? exatamente. Tradução do Com disco. tudo. Enfim, a gente vai ficar chovendo numa olhada, aliás, muita coisa dessa segunda parte da biografia do Pink Floyd Vai acabar sendo mais curta. Escute, Precisa falar aproveite, quantas se mãozinhas deleite, vai eu dar? não sei. Eu não sei, deleite. óbvio. Cláudio, Você quer que Cinco, eu deleite? não tem, não. Se você quiser que eu deleite... quantas tá? Só pra constar. Pois é. Só um detalhe com a capa, com o nome do disco. O nome do disco, ele escolheram o Dark Side of the Moon, só que tinha uma banda que já tinha lançado um álbum antes com o mesmo nome. Então, durante um tempo na composição do disco, eles botaram o nome provisório de Eclipse. Mas aí eles viram que a banda não deu em nada, e aí eles voltaram com o título original. Aí vamos lá. A gente falou do Metal no episódio anterior, que pra mim é a primeira obra-prima do Pink Floyd. Aí os caras fazem o Dark Side of the Moon, que é igualmente uma obra-prima, que tá acima do Metal. Aí os caras, depois de fazer um disco como Dark Side of the Moon, 2 anos depois, eles vêm com Wish You Were Here. Que também é outra Pô, perfeição. Cara, Assim, não tem muito o que falar também, Também mas não tem muito o que vamos falar. pois é, a gente tem que falar, assim, o disco, mais uma capa que acabou virando icônica. Também, Shine on a Crazy Diamond. As duas partes são absurdamente lindas Tudo e maravilhosas. Welcome to the Machine, Cara, perfeita que eu coloquei. Não, Pois a é. Machine é maravilhosa. Have a Cigar, que música Adoro espetacular. essa música, adoro. E tem a faixa título que virou o Toca Raul do Pink Floyd. Não é? É, total. Mas, cara, ela é linda e atemporal, cara. Você ouve essa música, cara, eu posso ouvir Wish You Were Here hoje, amanhã, depois que eu vou... pra mim ela é tipo a Starway to Heaven do Pink Floyd. Eu nunca vou enjoar dessa música. Esse disco, cara, mais um disco. Vamos chover molhado falando desse disco, que é outra obra absolutamente essencial. Sim. A Shine on Your Crazy Diamond, pra mim, tem 2 destaques nela, né? O primeiro destaque é o brilhantismo do Richard Wright com o Dave Gilmour. Os solos do Dave Gilmour nessa O Dave música Gilmour, são pra mim, é um dos maiores guitarristas da história, que você nem fala tanto. Não, eu concordo. Não. Inclusive, o melhor solo dele vai vir no próximo álbum. Não, dois exatamente. Dois pra frente. Que não é só o melhor álbum do solo dele. Não, né? da história. Da história. Pois é. É o melhor solo da história. E ao vivo, então, ele ainda Nossa. incrementava isso. O outro detalhe da Shine on Your Crazy Diamond é que é uma música feita para o Sid Barrett. E o Sid Barrett aparece no estúdio de gravação. E teve um momento que as pessoas não reconheceram ele. E depois que ele foi embora, ficou um clima pesado, porque as pessoas se sentiram mal pelo estado que o Sid Barrett estava. Agora, esse disco ele não é todo falado sobre o Sid Barrett, né? O Wish You Were Here Shine on Your Crazy Diamond mas Have a Cigar e Welcome to the Machine são críticas mordazes à indústria fonográfica. Tanto que na Have a Cigar não é ninguém da banda que canta, é um cara chamado Roy Harper que canta a música e canta muito bem. O Roy Harper muito legal. É um bluesman, Sim. enfim, que tem uma voz bem bacana realmente. E nessa música Have a Cigar ele põe a frase By the way, which one's pink? Tem lá, pra zoeira, ele botou esse trecho lá. Alguma coisa a acrescentar, J-Rocks, do Wish You Só Were que eu Here? vou dar 5 mãozinhas. Cincão. Não tem fácil. como. Daqui pra frente, eu acho que é um festival. Eu também acho que vai ser festival esse. com exceção de 2, talvez. Não sei, vamos ver. Eu acho que não esse.
2 ou 3. Animals 1977 já é uma exceção sua, Cláudio Borges? Pra mim é uma exceção. É uma exceção? Pra mim o Animals é uma exceção. Pra mim ele Então- não tá no nível 5, não. Eu acho ele muito interessante, porque vai pra um caminho um pouco mais agressivo, mas não somente musicalmente. Liricamente. Liricamente. O Roger Waters ia Roger Waters- a partir desse álbum, o Roger É. Waters começou a meter o dedo na ferida. Começou onde fala sobre a situação sociopolítica da Política, Inglaterra nos anos 70. Então ele já tá mais ácido e mais virulento até no disco. Foi uma coisa que causou estranheza. Dizem que foi uma resposta pelo momento ali, que o disco é de 77, momento das bandas punks, que eram mais agressivas, então era meio que uma resposta, porque o Johnny Rotten, que é o cantor do Sex Pistols, ele andava com uma camisa escrito I Hate Pink Floyd. Mas de zoeira, que ele Era não de fala que zoeira. ele era fã da banda. Ele era fã da banda, mas ele fazia pra chocar. é. Era o choque que o punk trazia, era isso, né? Mas então ele traz outros componentes. Eu não acho que o disco tenha o brilhantismo das duas obras anteriores. Ele é um disco excelente, ele com ideias maravilhosas. A própria concepção do álbum ali, de fazer essa coisa baseada vagamente na Animal Farm. Animal Farm, do George Orwell, né? Revolução dos Bichos, Isso. né? É bem interessante como ele faz. Eu acho que o conceito lírico dele me agrada mais do que propriamente o conceito musical. Musical são duas músicas, duas faixas que eu acho belíssimas, que eu acho, fodas, que são Dogs e Pigs. Three Different Ones. Essas Essa é melhor, duas, essa é mais legal. cara, essas duas são assim, brilhantes. Agora, Chip eu já não acho no mesmo nível. Eu adoro. Você gosta de Chip? Eu adoro, especialmente por causa do trabalho do Richard Wright. Sim, não, mas o trabalho do... A gente chove no molhado, falar do trabalho do Richard Wright e do David Gilmour é meio que chover no molhado. Assim, a gente fala, aliás, é só fazer um adendo aqui, a gente falou muito, a gente não falou muito do Nick Mason, porque o Nick Mason é o cara também mais discreto, ele toca funciona pra música muito ali. Funciona pra banda, mas obviamente ele não Mas é tem. importante. É importante, ele toca pra banda, toca pra música, é o cara que funciona dentro do contexto do Sim. Pink Floyd, mas é o cara que, obviamente, em níveis técnicos, cara, o David Gilmour e o Richard Wright são muito acima da média. E esse disco aqui ele já traz uma tensão grande entre o Richard Wright e o Roger Waters, que vai culminar aí sim com no a demissão, próximo dele do lá. Wright. Enfim. Agora, tem uma curiosidade. O Snowy White, guitarrista que acompanhava a banda, começou a acompanhar a banda aqui, na verdade, nessa turnê desse disco, ele tem um solo na primeira parte de Pigs on the Wing. Por que ele fez o solo? Porque o solo do David Gilmour foi apagado sem querer. E aí ele falou, cara, o Gilmour já não tá mais aí, faz aí o solo você. E fez, só que a música não entrou no vinil. O solo dele não entrou no vinil, só entrou num negócio que eles tinham chamado 8-track. É aquelas fitas malucas isso, que gordinha. que botavam no, tipo um toca-fita no carro e botava em Eu só não sei se na versão nova dessa remixagem Eu se ela também não entrou. sei. Isso realmente eu não vi. Aí a pergunta que não quer calar, o Snowy White tocou onde? Finlise, claro. Tava esperando você falar isso, não falou, eu falei, então eu vou puxar isso aí. E o Snowy Waters, que inclusive fez parte da banda solo do Roger Waters, quando o Roger Waters veio e tocou na Apoteose do Rio de Janeiro. Era o Snowy White na banda do Roger Waters. O The Wall também foi ele. Também foi, porque o The Wall eu não fui no... Eu fui no The Wall. Infelizmente eu não consegui, por causa de trabalho, eu não fui no The Wall. Vi o Snowy White lá. Pois é, eu vi no show anterior na Apoteose. Era ele na guitarra. Vocês falaram, Dogs eu acho foda. Dogs e Pig, Three Different Ones, elas são maravilhosas. E, cara, e os solos do Gilmour. O Gilmour faz nessas duas músicas, Jesus do céu. Não, o Pigs ele tem um solo que é rascante. Ele entra na música rasgando ali, é muito legal. Cara. E gosto muito de Chip. Aliás, assim, é curioso. Você falou que não é um disco de 5 mãozinhas, mas, assim, ele não é, obviamente, tão brilhante quanto o Wish You Were Here e quanto The Dark Side of the Moon, mas eu acho ele, assim, tão brilhante quanto. Dá pra entender o que eu tô falando? Eu achei ele legal pra caramba. Pois é, um disco, cara, que ele funciona, ele é muito bom do início ao fim, regular. Se colocar os outros como a barra de qualidade, ferrou. Isso é um problema, mas... botar eles como assim, como essa... Cara, você tem que atingir isso aqui, vai ser complicado, não só pro Pink Floyd, é complicado pra qualquer Mas banda. eles mantiveram o nível, assim. Não achar que o disco não é 5 mãozinhas não é um demérito pra ele. É o gosto pessoal também. E é o mérito mais dos outros. É o que eu vejo mais mérito nos outros do que nesse. Mas esse disco eu acho bom pra caramba, excelente. Tem alguma coisa a acrescentar sobre o Animals? Não, só que eu acho que eu vou dar 5 mãozinhas nele também. Eu tenho uma coisa pra acrescentar no Animals, da capa do Animals. Ah, sim. Você sabe que a capa era uma foto, eles fizeram um balão com aquele... Eles inflaram um pouco, botaram lá. Só que aconteceu, não conseguiram tirar a foto,
o porco evadiu do local, foi embora, foi avistado por aeronaves, inclusive, que passavam por ele. Aí eles fizeram a foto sem o porco e o porco que aparece lá, ele foi inserido após, na foto. O porquinho que tá sempre presente nos shows do é. Roger Waters. Verdade. Eu dou 5 mãozinhas também. E agora, quando pro fizeram a Animals. reedição de 2019, eles recriaram a foto toda. Recriaram, Mas exatamente. aí foram lá e fizeram um porquinho direitinho. Fizeram um pouquinho bacaninha. De Esse era 5 eu 5, você? Então, 4,5, eu ia dar 4,5. Esse é o disco 4,5. Mas puxa pra cima que os caras merecem. Tá bom, eu vou dar 5. A pressão funcionando aí. Eu ó. vou dar 5, mas fique na cabeça que é 4,5. Aí vamos lá. Aí... Já foram 3 seguidos com 5 mãozinhas e vamos para o 4º álbum seguido com 5 mãozinhas. Vamos. The Wall, 1979. D-Rock, você tava falando desse álbum Eu tava no falando- intervalo das gravações. Em intervalos das gravações, eu tava falando que esse disco, de cabo a rabo, ele é perfeito. Tudo, todas as músicas, todas as interseções que tem, os pequenos teminhas que tem, tudo leva ao próximo passo. Tudo tem uma razão de ser. Porra, não vou dizer que assim, esse é o disco que eu mais gosto na minha vida, porque de fato não é. A gente acaba gostando de outras coisas pelo coração. Mas de tudo que eu ouvi na vida em termos de álbum, eu acho que esse álbum é o único de fato que é perfeito. Eu acho que esse álbum, ele é perfeito. Isso é causa espécie. Também. Tô bem surpreso com isso. Eu acho ele perfeito em todos os sentidos. Produção. Quem foi que fez a produção desse álbum, Daniel? Quem foi que produziu Destroyer? Quem foi que produziu Muse from the Elder? Quem foi que produziu Entendi. Revenge? O cara sabe as coisas, né? O cara conhece. Bob Ezrin. Que foi chamado para fazer a produção do disco, para poder ter essa coisa da organização, né, do roteiro ali, de como as músicas iam se encaixar, e também para tentar mediar Gilmour e Waters, que estavam as Isso aqui é duas. disco solo do Roger Waters, né? Ele não chega a ser, porque tem muita composição que é coescrita com o David Gilmour, Comfortably Numb. Mas é um disco muito dele sobre ele, né? Não, o tema todo é dele. é. Ele criou a história toda. Pink. E assim, é uma história que, curiosamente, o disco é de 79 e quase 40 anos depois, em 2018, muita gente descobriu que não se trata de um álbum sobre construção civil, né? Não é não? É verdade. Você sabe que a história da criação do tema, né, dessa concepção do tema pelo Roger Waters, aconteceu num show no Canadá, em Montreal, num estádio em que eles estavam fazendo, e o Roger Waters vinha crescendo dentro dele uma coisa de uma animosidade com a plateia, porque ele achava que as plateias eram muito ruidosas nos lugares muito grandes, só queriam ouvir os sucessos, não estavam prestando atenção nas músicas, ficavam gritando. Então teve um momento em que ele, atacado, entre aspas, né, por gritos da plateia, e ele vocifera com a plateia e cospe na plateia. Depois ele se arrependeu, falou que aquilo não tinha nada a ver com ele, e aí ele cria essa ideia de querer fazer uma parede, um muro entre a banda e a... Que é a história audiência. do personagem, De isolamento, enfim. E você tem coisas que, por exemplo, Comfortably Numb, que a gente citou, é uma música já também, pro Syd Barrett. A gente não vai explicar a história toda aqui, Não. mas é uma história que lida contra o autoritarismo Sim. e várias outras coisas. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, Ah, a música que eu acho mais bonita, pra mim é um disco perfeito, mas é Goodbye Blue Sky. Nossa, Essa música é muito é de boa. uma beleza, uma melodia e o violão eu lindo. botei aqui Curtinha, bonita mas- também. mas- É. E a Hey You também. Acho Cara, que tem- ela Hey You é a mesma maravilhosa. beleza. Tem coisas aqui, cara. Pô, Mother é linda. Mother é foda. Pô, Hey You, que vocês falaram, cara. Pô, por exemplo, Is There Anybody Out There? Tem um trecho acústico muito lindíssimo no meio da música também. In The Flash, eu acho do caralho. As duas também. partes Young até, Lust, Hoje me lembra um abrindo pouco o a álbum Fame e do David depois. Bowie. Qual? Young Lust. Young Lust. Young Lust eu acho foda também. Tem um Mais groove rock. que era até meio incomum pro Pink Sim, Floyd. sim. Ela tem o groove da Fame do David Bowie. Cara, esse disco é assim. Você falou de In The Flash, o tema de In The Flash. Cara, porque ele é espetacular. E Comfortably Numb, cara, que, meu irmão, o solo do David Gilmour nessa música é qualquer divino. coisa. Sabe, qualquer coisa. é para você fazer. É pra fazer você realmente acreditar numa força superior. Porque. A música em si já é Espetacular. maravilhosa, mas o solo dele realmente é de uma... Tanto que quando eles tocavam a música na turnê, e até depois o Roger Waters fez isso também, o David Gilmour aparecia solando lá em cima, o muro já todo construído, aí ficava um feixe de luz iluminando e até o David Gilmour solando a música. Então era pra você ver como o momento é alto, como esse solo é aquele solo
que acrescenta a música. Não é aquele solo que é um desperdício de notas. De jeito algum. Né? Só para mostrar a capacidade do guitarrista. Então Assim, é um solo perfeito. Eu não sei se eu colocaria ele como você falou, como o melhor solo de guitarra da história. Eu acho que eu coloco. Mas... Pode mudar amanhã. Não, sim. Mas ele tá fácil entre os 10 maiores, se bobear entre os 5 maiores. Não, pra mim, entre os 5, com certeza. O Gilmour, ele é o cara, quando o Jay falou que as pessoas não falam muito, o cara tem uma elegância, uma classe no jeito de tocar. Primeiro, o timbre de guitarra dele, o som que ele tira da guitarra é um negócio, assim, fenomenal. E são sempre as notas certas no momento certo. O cara não joga a nota fora, não é autoindulgente. Assim, ele é absolutamente brilhante. Ele sabe trabalhar os silêncios do solo. Ele é incrível. E os timbres que ele usa também nas músicas. Os solos mais bonitos da história, de fato. É esse aí e Life Loves a Tragedy. São os solos que eu acho mais bonitos da história da música. Foi uma tragédia mesmo que ele acabou de comentar na segunda parte. A primeira não, que tá ok, mas a segunda realmente foi uma tragédia. Eu não tenho nem o que falar, cara. E vocês vão falar de uma música que eu gosto bastante, que é Don't Leave Me Now, que é uma balada sombria e assustadora que abre. Quando entra o Gilmour, a música abre. Ela tá aqui entre os meus destaques. O disco inteiro é um destaque. Pois é. Vai dar destaque só por dar. Sim, e a gente não falou também da música pop do álbum que ganhou todo mundo conhece. Nem falamos. Vamos só citar, o disco é tão brilhante, mas tão brilhante que a gente a gente acabou deixando passar. Another Brick in the Wall. Que é Another Brick in the Wall, que assim, parte 2, né? Aí eu vou até virar e falar que quando eu anotei Another Brick in the Wall parte 2 aqui, que tem outro solo maravilhoso do Gilmour, e eu gosto muito da linha de baixo do Roger Waters nessa música. Eu não sei se foi o Waters que fez, sabe? Esse disco aqui, não sei, porque esse disco o Roger... Não tem quem... o Gilmour tocou muito baixo. Mas não tem quem colocou, mas enfim. Vamos botar citando que é o ele. Waters porque ele é o baixista. Mas assim, o disco é tão brilhante, mas tão brilhante, que você tem Another Brick in the Wall, parte 2, que é o destaque pro grande público, mas, The Happiest Day of Our Lives é uma ponte espetacular para Another Brick in the Wall. Sabe, eu não consigo nem dissociar essas duas músicas, tem que ouvir essas duas músicas juntas. Bom, e como curiosidade, o Jeff Porcaro, que era do Toto, tocou bateria em Mother. Isso. Esse cara, o Jeff Porcaro, a gente falou do Nick Mason aqui, que é o cara que funciona pra banda, toca pra música, era o cara ideal pro Pink Floyd, mas o Jeff Porcaro era um baterista fora do comum. Sim. Você tem o Michael Kamen, tem o James Guthrie, que a gente citou, que foram os caras que a EMI jogou pra trabalhar com o Chris Reich no The Warning, e o Lee Ritenour, que era eu não sei se o Lee Ritenour... De jazz. Eu não sei se ele já faleceu. Acho que não. Eu não sei, mas é um cara de jazz fantástico, um violonista absurdamente maravilhoso que toca em One of My Turns e Comfortably Numb. Faz guitarra... violão. Adicional nas músicas. 5, né? Não tem como. Esse disco, durante anos, foi meu favorito do Pink Floyd. Talvez ele ainda seja, não sei, porque eu tô revendo. Depois dessa discografia toda, eu tô revendo qual é o meu disco favorito. Hoje eu vou chegar no meu disco favorito. Já sei qual é. The Final Cut, 1983. A gente pode falar que é o disco da discórdia? Na verdade, o disco da discórdia é o The Wall. Aí, ó. É o The Wall, porque ali o Richard Wright é demitido pelo Roger Waters, mas ele continua gravando o disco como membro contratado. Ganhando um saláriozinho ali. Tipo Peter e Waze. Não. E ele nem dá as caras no Final Cut. Nem tá no Final Cut. É o único álbum do Pink Floyd sem o Richard Wright e o último álbum do Pink Floyd com o Roger Waters. Quando a gente virou e falou que mais pra frente tinha um disco do Pink Floyd que era basicamente o disco solo do Roger Waters. É o The Final Cut, que era pra ser umas sobras do The Wall. Sim, The Wall, ele era pra ser trilha sonora de um filme The Wall. É um disco ruim? Não. O quê? Não, eu não acho demais. Maravilhoso. Tá. Tu puxou de um jeito aí que se fosse ruim. Não, porque a gente tá falando, desculpa aí. Não estou usando a camisa aqui à toa. Eu acho esse disco belíssimo. Pois é, do jeito que a gente virou e falou, o disco da Discord, o primeiro disco do Richard Wright, o disco do Pink Floyd. Discord interna. Poderia dar a impressão de que é um disco tipo Psycho Circus do Kiss. Pois é verdade. Mas aí não chega nem nos pés, né? Você entendeu o porquê, né? Entendeu o porquê. Paralelos com o Olimpo. Exatamente. Entendi. Mas muito pelo contrário, é um descasso. Cláudio Borges, que você tá com a camisa. E, cara, eu adoro esse disco. Esse foi meu primeiro contato com o Pink Floyd na minha vida. Eu tinha, 13 anos. Meu pai tinha uma coisa que era um clube de assinantes de disco da CBS.
Acho que ele pagava lá um tanto por mês, e aí todo mês você podia escolher 3, 4 discos de um catálogo que eles mandavam. E meu pai escolheu esse disco pra ele comprou esse disco. Eu não sabia que era Pink Floyd, eu escolhi Ozzy, escolhi Police, Synchronicity. E aí ele pegou esse Final Cut e falou, vou ouvir também, né? Eu falei, cara, que coisa diferente pro moleque de 13 anos, né? E eu falei, cara, diz que é muito legal. Esse foi o primeiro contato que eu tive de Pink Floyd, assim, então eu já entrei num disco que é considerado fraco, acertadamente é considerado um disco solo do Roger Waters, porque tudo é dele, as contribuições do Gilmour pro disco são fraquíssimas não em qualidade, fraquíssimas em termos de quantidade. São poucas. Assim, poucas em termos de composição, né? Exato. Porque, assim, quando ele mete solo, essa coisa toda, mas é um disco comandado, dominado e criado pelo Roger Waters, tipo, o bebê dele, é um disco pessoal, porque fala da questão do pai dele, que morreu na Segunda Guerra Mundial, fala da traição do governo, que não acerta com esses sobreviventes da guerra, meio que trai eles, enfim. É uma história bacana, eu acho legal, acho que tem letras belíssimas, tem melodias sensacionais nesse disco, mas sim, pra mim, ele é um disco solo do Roger Waters, com auxílio do David Gilmour pouco, e o Nick Mason nem dá as caras no disco. É um disco que tem um acento mais pop, é um disco mais acessível pra quem não é. Você acha ele mais pop? Sério, cara? Especialmente em termos de produção. Eu ia falar, a produção eu concordo. É um disco mais clean. Eu ia falar mais clean, curto em rock e tal, um disco desse na boa. Eu até anotei aqui, eu acho o disco tão bom que a quantidade de destaque eu anotei aqui. Mas tem uma música que se eu tivesse que apostar assim, cara, escolhe uma música desse disco aí que você acha que é a favorita de Cláudio Borges. Chuta. The Hero's Return. Não. Mas essa música é assim, é tudo dos anos 80, sabe? Mais pop que você gosta. Mas não, essa não é. Ela não tá nem nos meus destaques. Eu gosto. Tô surpreso. Eu gosto, mas ela não tá nos meus destaques. Eu falei que o Mason não aparece. Eu sei qual é a música que o Cláudio mais gosta desse disco. Mas o Mason só não toca, na verdade, em uma música. Ele não aparece em termos de composição e tudo mais, né? Mas ele só não toca nesse disco também em uma música, que era Two Suns in the Sunset. Quem toca é o Andy Newmark. E ele não toca porque ele não acertou os andamentos. Isso vai ter um outro disco que vai acontecer, a gente vai chegar lá. É o próximo, né? Quem tocou o teclado foi o Michael Kamen e o Andy Ball. Que o Michael Kamen que produziu o álbum, inclusive. Né? Pois é. O Michael Kamen era genial, né? Assim, mas como todo gênio, fez uma cagada na carreira, que foi aquele primeiro o disco com orquestra do Metallica. Que, nossa senhora, aquilo ali nem ele salva. Senhora, na verdade, ele é corresponsável por aquela porcaria ali. Total. Mas voltando à coisa boa, Post-War Dream. Cara, essa música é espetacular. Essa dobradinha de abertura aí, Post-War Dream. Com a Your Possible Past, elas meio que uma continuação da outra ali, né? Sim. The Gunner's Dream, The Fletcher Memorial Home, Two Suns in the Sunset, com essa música espetacular. Também. E a minha música favorita When do the álbum... Tiger Broke Free. Também. The Tiger Broke Free eu adoro. E essa música não tinha no disco. Essa música aí, ela não tinha no álbum porque ela foi lançada num single. Então, quando o álbum saiu, ela não entrou. E ela só entrou nas versões a partir de 2004, que incluíram ela. Essa música, pra mim, seria um crime essa música não estar no disco. Aí depois você vai falar, eu vou falar que a minha favorita do álbum é Not Now John. Não é minha favorita. Então pois eu fiquei assim, será que é? Mas é foda. É a minha favorita do álbum. Essa aí é o Gilmour, né? Essa música é o Gilmour. É porque, enfim, ele... É a marca dele ali, né? A marca na composição. Então vamos lá, Cláudio Borges, tua favorita aí depois? Minha favorita é a faixa título. Eu amo essa música. Eu acho Final Cut uma letra belíssima. Ela é lindíssima. Tem uns trechos maravilhosos nessa letra. Eu concordo com o que vocês falaram. Post-War Dream e Your Possible Past são uma combinação perfeita. Um solo do Gilmour e Your Possible Past que é sensacional. When the Tigers Broke Free, que música bonita, cara. Aquele coral atrás é uma coisa que emociona pra caralho. Cinematográfica, exatamente. Gunner's Dream, Fletcher Memorial Home, que eu acho linda, que tem um solo maravilhoso também do Gilmour. Not Now John, que pra mim é a música que tem mais a cara do Pink Floyd. Essa música eu consigo escutar, isso aqui é Pink Floyd. O restante do disco é Roger Waters, ponto. E Two Suns in the Set também. Sunset eu acho também, cara, um desfecho pro álbum. Bonito, com uma letra também que faz você pensar bastante. Muito legal, cara. Eu acho esse disco... Quando as pessoas falam assim, esse é o disco mais fraco do Pink Floyd. Mas nem de longe. Não. O Pink Floyd tem uma guma, pelo amor de Deus. Vai falar com o The Final Cut? Não. Né? Então, assim, ele é com certeza um disco solo do Roger Waters. Ok, beleza. Argumentar contra isso não dá pra fazer. Mas é um disco belíssimo. Bom, quantas mãozinhas? Eu dou 5 mãozinhas pra esse disco. Eu imaginei. J-Rocks. Eu dou 5 também. Bom, eu vou destoar que eu dou 4.
Tudo bem. Eu dou 4 exatamente, que é um puta disco, mas ele não tem a grandeza do The Wall. Não dá, é não, por não. isso que eu Não realmente tá, é. baixo ele um pouquinho em relação Ele não tá. aos outros álbuns. Mas, cara, tem Mas gente que sabe vira e por quê? fala que é o álbum mais fraco do Pink Floyd, sério mesmo? Já vi muita gente, não é pouca não, muita gente mesmo, falando que é um disco ruim, que é um disco fraco. Então, provavelmente essas pessoas vão se irritar muito comigo a partir de agora. Bom, aí, né, aí cada um é cada um, né? É porque, assim, eu vou entrar numa fase, eu conheci o Pink Floyd, a gente tá falando, pô, início dos anos 80, 83. Sim. 83 eu tinha 9 anos de idade e tava ouvindo Kiss. Eu também. Eu também tava. Então, o primeiro álbum que eu ouvi do Pink Floyd, em vinil, comprado na cooperativa dos funcionários do Banco do Brasil, Foi esse agora? não, foi Delicate Sound of Thunder. Tá. Foi esse álbum que me fez correr atrás dos outros Entendi. do Pink Floyd, exatamente o álbum da turnê do Eu vou te Momentary contar, Lapse of Delicate Sound Reason. of Thunder é um disco que eu tenho um carinho especial, Eu adoro esse disco. porque eu era moleque também, eu ganhei de Caraca, aniversário. vocês eram moleques? Eu já tava na faculdade. Pois é, eu ganhei da minha... É sério mesmo. 88. Eu já ganhei tava... da minha Porra, madrinha... 88 eu tava na... 88 eu tinha 14 anos Pois de é. idade, tava na... É que eu já tinha 18. Ah, aí então. já tava na Eu faculdade. ganhei esse disco da minha madrinha, que foi o filho dela que escolheu pra me dar. Aí anos depois esse filho dela faleceu, foi em atropelamento, acidente de carro, não lembro. E depois disso minha madrinha sumiu também, não sei dela, não sei nem se ela tá Caramba. viva ou nem nada. Assim. Esse disco é muito bom. Eu gosto mais dele que do Pulse, por exemplo. Álbum, sonora. Assim, Bom de vídeo. eu vou não, falar mas- que eu gosto mais dele também. Assim, o Pulse tem uma produção. Não, Porra, não tem nem o que sacanagem, falar, né? Mas eu gosto exatamente pelo carinho. Foi o primeiro álbum do Pink. A primeira coisa que eu ouvi do Pink Floyd foi. Eu gosto foi mais do jeito que a banda tá tocando ali do que no Pulse. Por isso que eu acabo preferindo. E dito isso, o 13º disco do Pink Floyd, Momentary Lapse of Reason, primeiro álbum seu Roger Waters. Que é a turnê que deu origem ao... Primeiro álbum sem o Roger Waters e sem os outros dois também, né? Calma lá. Não, esse disco volta o Richard Wright. Mas ele, quando entrou na gravação, ele já tinha... Tudo já estava gravado. Mas voltou, Tanto que né? ele não tá nem na capa, na foto. É. Ele não tá nem na foto. E é sem o Nick Mason, porque o próprio Nick Mason vira e fala que ele estava sem praticar, sem tocar há muito tempo, e ele não sentia que tinha condições de tocar no álbum. Depois Então ele até se arrependeu, ele deu uma entrevista depois falando, pô, eu deveria ter me esforçado para fazer o álbum. Aí você tem, basicamente, 2 bateristas, Jim Kittner e o outro cara que é realmente muito conhecido, Carmine Appice. Cara, eu, assim, Roger Appice tocou no disco solo do Paul Stanley. Exatamente, aí tá vendo a gente, cara. Caraca, eu tava achando que o programa era do Pink Floyd, mas eu acho que eu me enganei. Porra, a gente tenta, a gente sempre busca. Vocês não ali, né? tentam, vocês acertam. É tipo uma brincadeira, né? O David, beleza, Roger Waters, você quis sair? Então tá, eu vou chamar um baixista fraquinho aí pra tocar no disco. Tony Levin. Cara, só chamou um monstro pra tocar o álbum. Enfim, eu acho. Eu fui ouvir o Momentary Lapse of Reason logo depois também. Cara, eu adoro esse disco. Também. Adoro esse Learning to Fly. Cláudio Borges mordeu o beijo. Cara, Learning to Fly. The Dogs of War, quando a gente fala daquele baixo. Entendeu? Pô, On the Turning Away. Que música linda dos infernos, cara. E era Another Movie, The Final Frost, cara, Terminal Frost, cara, que é espetacular também. Eu adoro o Momentary Lapse of Até os Reason. teminhas, aquelas músicas pequenininhas, essa Rounds and Around e a New Machine, cara, são muito maneiras essas músicas. Sim, cara, isso é um descasso. Sorrow é perfeita também que eu coloquei aqui. One Sleep é muito foda. Ela tem um apelo pop, mas ela é maravilhosa. Cara, eu vou falar, tudo isso que o Jay falou, eu assino embaixo também. E Under Turn Away, pra mim, é uma das melhores músicas da história do Pink Floyd. Também acho. Puta que pariu. Não tinha o Roger Waters, o David Gilmour foi, meu amigo, matou no A peito. própria Science of Life abrindo o Também. disco, ela abre, porra, com a classe linda. Matou no peito, botou, fez um Mas golaço. agora deixa ele... E isso deixa porque... ele soltar os Dogs of War. E isso porque foi só o primeiro, porque depois o negócio fica ainda mais brilhante. Mas, Cláudio Borges, você... Aí eu concordo. Se é verdade que o Final Cut é um disco solo do Roger Waters, é verdade pra mim também que Momentary Lapse of Reason é um álbum solo do Dave Gilmour. Na verdade, a concepção do álbum ela começou exatamente como seria o terceiro disco solo dele. Ele estava com a banda, não o Pink Floyd, ele estava com uma banda de músicos e ele já estava compondo várias dessas músicas. Só que teve um cara da Sony, da CBS, que falou assim, bicho, esse material aí que você tá fazendo aí não tá muito legal não. Bota aqui. Vamos mexer aí, vamos botar um... Isso é questão judicial também. Sim, teve uma guerra judicial. O Roger Waters não queria permitir não que ele queria continuasse. Que usasse o nome. E por outra sua via também, a gravadora e o David Gilmour processaram o Roger Waters também. Então tinha uma guerra.
Mas o Roger Waters já falou que se arrependeu disso. Essa também. galera, na real, deve ser chata pra É cacete. aquilo, o cara ali. quis sair da banda e aí ele vai e pede que o outro use. Lá, você saiu, amigo, vai o outro usar, enfim. Mas enfim, questão, embrólio judicial à parte. Então ele vai fazer o disco, só que pra mim, eu não tô falando que o disco é ruim não, mas ele também, na mesma proporção que o Final Cut, ele não tem a cara da banda. Ele tem a cara, pra mim, de um disco solo do Dave Gilmour. Tem músicas que eu acho muito boas, tem músicas que eu acho horrorosas. Sim, eu acho o On Sleep horrível. Nossa, acho a loucura. música, assim, Só porque cara... ela é pop? Não é só porque ela é pop. Você sabe que eu gosto de pop, não é isso. Mas eu acho que a música não combina. Tem momentos dela, tem umas coisas de sequenciador ali, umas coisas ali que não combinam com a sonoridade. Acho que ela fica perdida no disco. Learning to Fly eu gosto. Signs of Life, a introdução, acho boa. As músicas que eu mais gosto são On the Turning Away, que eu acho essa música realmente lindíssima. E Add Another Move é talvez uma das músicas melhores do Pink Floyd, e Sorrow é outra música que eu acho também brilhante. Agora, Terminal Frost, eu acho o Muzak ali, uma música de fundo ali, quase tema de motel, Ela com é aquele super sax. música de 1987. É, total. Ela é meio trilha sonora de filme. Então, isso é uma coisa que o disco, pra mim, envelheceu mal. com Ele esse soa passar do datado, tempo. mas eu Ele gosto. soa datado, exatamente. A produção dele não ajuda. É o Bob Ezrin, mas a produção é muito diferente do que o Bob Ezrin fez. Assim, É a produção né, de pra época. antes e depois. É da época. É a produção Então, de época. Esse é um disco da época. Então, pra mim, esse disco, ele não vai muito, apesar de músicas boas. Eu gosto de Dogs of War, eu nem gosto tanto, mas gosto. Mas, realmente, cara, assim, esse disco, ele bate na trave lá pra mim. Bom, Jay, você quer acrescentar alguma coisa, Jay? Não, eu já Rocks? falei, eu acho esse disco bom pra caramba. A única coisa que eu tenho pra acrescentar é que eu dou nota 5 pra ele. 5 mãozinhas. Olha só, ele foi além, porque eu dou 4. Eu dou gosto 3. muito desse disco, eu acho ele muito legal. Dou 3. 5-4-3. 3, 4, 5. Isso é Leblon, Quintino. 5-4-3. Uma coisa assim. Bom, e como eu falei, naquele momento que eu provavelmente ia irritar algum fã do Pink Floyd, quando eu comecei a falar do Momentary Lapse of Reason, Delicate Sound of Thunder. Mas eu também posso ter irritado quando dá 3, a galera fala assim, você é Sim. maluco, né? Não, porque de repente tem aqueles caras de no Roger Waters, no Pink Floyd, não, sabe? não, sempre não é sempre o caso, tem, não é o sempre tem. caso. Mas 14º álbum, The Division Bell, de 1994, é o meu álbum favorito do Pink Floyd. Mas esse álbum é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse é um álbum do Pink Floyd. Se o Momentary Lapse of Reason é um álbum, pra mim, do Gilmour, esse disco é um álbum do Pink Floyd reduzido a 3, com a proeminência do Dave Gilmour e a volta do Richard Wright, que já Sim, tá... aí já aí faz inserido diferença. definitivamente na banda. Por isso que quando eu falei lá, cara, o Richard Wright nem tocou. Ele só chegou nos Não, 46 assim, chegou no do tempo. 46, fez um reforço de O órgão, Momentary uma Lapse coisa of ali. Reason não tem aqueles detalhes que você está acostumado do Richard Que o Wright. Division Bell tem. Que tem demais. E isso faz muita diferença. Eu acho esse disco Ele é brilhante. muito bonito e a também. produção é incrível também. É, a Cara, produção dele é excelente. Excelente essa produção. Que ele já Muito abre com essa foda. Cluster One, ela já dá o tom do que vai Já ser dá o o disco. tom. É. Cara, What Do You Want From Me, os backs, assim, o uso muito mais proeminente dos backs e até de vocais. Sim. E a guitarra linda nessa música. Cara. Nessa música aí, pra quem tem dúvida, é aí que você vê assim, esse cara é um dos guitarristas mais Sim. incríveis que existe. É até complicado falar isso porque ele brilha pra cacete nos discos em que ele tá com o Roger Waters, mesmo na Sim, fase do Roger Waters. Ele Mas, brilha sempre. mas aqui, talvez por ele ser o cara que tá compondo a porra toda, fazendo, eu não sei, cara. Mas Eu acho que o Richard Wright tinha esse efeito de É, linkar com ele ele e a coisa subir. Pois é. Ele e o Gilmour juntos era um negócio maravilhoso, isso, cara, é isso. maravilhoso. Por isso que funciona muito esse disco aqui. Esse disco também tem uma coisa, porque o Momentary Lapse of Reason eram vários músicos de estúdio, a banda não tinha feito turnê nem nada. Esse disco aqui, ele tem uma cara de banda tocando. Ele tem uma cara mais orgânica, mais bem acabado, mais bem O produzido. Nick Mason toca no álbum inteiro. No álbum inteiro, enfim. exatamente. O Richard Wright compôs, toca no álbum inteiro. Então, assim, ele tem cara de banda. O Wearing the Inside Out, inclusive, tem vocal. Quem canta é o Richard Wright, que é a primeira vez que ele botou vocal no disco do Pink Floyd desde o Dark Side of the Moon. Desde o Dark Side of the Moon. A Great Day for Freedom, cara, eu anotei aqui. Bonita pra caralho, solo foda. O solo foda é chover molhado, Pois né? mas o negócio são os palavrões, o negócio é tão espetacular, A cara. letra é boa também. Marionette, cara, que o solo pica do Gilmour. Essa música é... Vocês estão perdendo um ponto desse disco aqui. Já que você puxou essa Marooned, essa música, ela é perfeita pra uma trepada. Ela é certinho, 7 minutinhos, tá bom pra dar uma transada. Entendeu? Tá de bom tamanho. Você dura isso tudo?
7 minutinhos. Você sabe que eu vou. Eu não sei de nada. Você sabe. Você viu a Jamanta correndo pelada na tua frente, você teve até que correr. Largou até o celular no chão de nervoso. Né? Existem imagens. Mas essa música, no quarto vermelho quente, que eu sempre falo do ventilador de espalha-bafo, até a metade da música é só no xerequete. Depois você sobe olhando no olho, com aquele cheirinho no cavanha, e só vai deslizando. Cara, aí chegou no fim da música, foi. Acho que a parte vai ter que ser proibida no vídeo. Isso, mas aí, quando você já estiver nesse ápice, você solta a Keep Talking, que também é boa pra deslizar pra dentro. Que é uma beleza. Esse disquinho aqui pra transar, meu amigo. É uma transinha mais intelectual, sacou? Eu diria que sim. Não é porradaria, escrotidão de... Tu falou de bafo quente, ventilador, eu não entendi. Quente é pra dar aquele nervoso. Mas olha só, cara tá incomodando esse então eu vou te perguntar de rock. Suar. Marionette, que é essa instrumental e tudo mais. Atinge-se o clímax no solo do Gilmour ou no pianinho lindo do Richard Wright? No solo, no solo. É o no ápice, solo, né? Que você solta os jeizinhos e tudo. É o ápice. Então, falei pra você que você não durava 7 minutos. Mas é que você, Cláudio Borges, você tem que entender o seguinte. Você tem que entender o seguinte, Cláudio Borges. O ato, ele não se consuma apenas no ato ejaculatório, Entendi, entendeu? no orgasmo, né? Orgasmo, né? Depois ainda existem alguns momentos aquele Cara, a gente transformou. Cláudio Borges, sabe aquele momento que você já chegou no ápice, mas você continua só no... Sei. Vai e volta assim, já só... Até não ter mais o que fazer. Até virar pelanca, ainda tem esse momento aí, entendeu? Não é assim, entendeu? A gente transformou o Division Bell num disco de transa, isso aí. O disco fala de dificuldades de se comunicar, das divisões. Mas tá ali do vendo ser só humano. dificuldade de se comunicar. É que você, com o corpo, com o prazer e com a sofreguidão do gozo carnal, você os elos... Como é que você falou? Os elos? Os elos de ligação. Os elos de ligação, eles acontecem naturalmente. Pousa à parte, cara. Climática, bonita pra cacete. Você falou de Keep Talking, que tem What Do You Want From Me, faz essa remissão com os vocais femininos, falando, cara, que, porra, ficou lindíssimo. Vou até virar aqui o meu caderninho. Wearing the Inside Out é maravilhosa também. Com o Richard Wright cantando. Take It Back tem um jeitão de U2. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Mas você sabe, essa questão aí, até quando eu tava ouvindo o disco aqui, o André falou assim, pô, mas você me lembrou o YouTube, mesma coisa. Eu falei, cara, mas é o contrário. É o contrário. É o contrário. Sim. O Gilmour já usava esse tipo de guitarra antes do The Edge, então... Mas acaba lembrando, porque o YouTube ficou mais conhecido por causa disso. Cara, Coming Back to Life, o solo, mais uma vez chovendo no molhado. Lost for Words, que tem um lance meio mais country também. Mas cara, acústico bonito pra caramba. Pra cacete. E aí, você tem High Hopes. Que eu gostei de ver aqui assim, apoteose. Cara, The grass is greener. High Hopes é obra-prima da história da música. Música foda. Essa música eu ouço, me faz acreditar em Deus. Olha, aí ela acaba e eu volto a ser ateu. Esse disco é absurdamente brilhante e fecha com High Hopes, que é uma das músicas mais espetaculares da história. É isso. Dito isso... Pera aí, que eu nem falei nada. Eu não falei nada, não falei meus destaques, não falei nada. Ficou emocionado. Você então se emocionou pra cacete. Depois você testa essas minhas teorias aí, você me fala. Mas eu vou precisar escutar umas 2, 3 vezes o Marionette pra testar tudo. Ih, o cara! Sana Tadala. O pessoal do Tadala, do Laboratório de Tadala, que quiser também patrocinar o canal aqui, entra em contato com o Cláudio Borges. Bota ela no loop, né? Deixa rolar. Esse disco realmente ele é muito bom, cara. Ele era o disco que, na época que saiu o Momentary Lapse of Reason, esse era o disco que eu queria ouvir. Ou pelo menos próximo a isso, né? Demoraram um pouquinho, mas fizeram esse disco que eu acho realmente maravilhoso. Meus destaques. Cluster One, cara, realmente abre o disco e te deixa no clima dele. Porque, às vezes, a gente escuta um disco que é a introdução, a música instrumental, ela não diz o que o disco vai ser pra frente, mas essa música diz.
Marooned, eu acho assim, uma das coisas mais belas da existência E agora, humana. então? Agora eu vou ter que buscar outro sentido, a né? projeção mental é complicada, né? Complicado. Tiraquete. Take Back Ele foda. falou que você estragou a experiência dele com From Hell Rise do King, Obrigado. do Killer King. Ele Obrigado. tá querendo estragar a tua experiência com o Muito Maroon. pelo verdade. contrário, você vai falar assim... Ele quer ampliar, Jay, né? você ampliou os sentidos na hora do prazer. Na hora que eu estiver fazendo isso, eu não vou lembrar. Você vai disso. lembrar de mim. Não vou... não vou mesmo. Aí que não dura 7 minutos mesmo. Aí que não dura nada. Você vai na estar lá, verdade. 7 semanas. Não dura nada. Igual aqueles filmes, assim, na hora que ele estiver lá, vai aparecer aquela minha imagem assim na cara dele. A minha cara assim, eu não te falei. Você nunca passou por uma situação do tipo assim, você tá lá e aí você tá na iminência do gozo carnal, aí você pensa numa coisa Pensava no merda. Romário. Se acontecer isso, só uma possibilidade de acontecer isso que você falou, pensar em você, é nisso. Vamos retardar aqui o processo? Bum, penso no Jay. Quando eu Aí era retarda. jovem, transador, no momento que eu senti que eu tava já quase chegando no ápice que eu não queria, eu pensava no Romário. Porra, eu pensava Pra segurar. em conta que eu tinha que pagar. É melhor. Né? Pensava melhor. numa coisa muito ruim. Pensar no assim. Romário é foda, né? Só você, Bom, Jay. eu não sei se funcionava pra você pensar no Romário, porque de repente você poderia ser um estímulo, eu não sei. Eu pensava em gol do Romário, essas paradas. Gol do Ele Romário, fazendo gol, eu entendi. ficava pensando em gols. Ah, legal. Cláudio Adão também? Não, né? só Romário. Nunes, não. Aí, enquanto ele fazia o gol, tu metia na trave, né? Não, eu tava ali esperando o grande momento de fazer o gol de placa. Mas aí, né? Grandes momentos do esporte. Grandes momentos do esporte. Minha música favorita do disco é Coming Back to Life. Eu acho essa música, puta, linda, 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 linda. High Hopes também é maravilhosa. Enfim, o disco todo é muito bom, mas esses são os meus destaques. Uma coisa que é interessante falar que é o disco que as letras são compostas pela esposa do Gilmour, ou em parceria, ou até mesmo por ela, se eu não me engano. Mas é legal, porque tem umas letras boas, porque no Momentary Lapse of Reason, acho que as letras do Gilmour ali não ficaram tão boas, e nesse aqui já estão melhores pelo auxílio da esposa dele, a Polly. Bom, dito isso, 5. fechando essa discografia comentada, segunda parte do Pink Floyd, a banda já tinha acabado. Infelizmente. É uma pena, nunca veio ao Brasil. As pessoas tiveram o privilégio de ver o David Gilmour tocando e fazendo solo de Comfortable Numb, mas o Pink Floyd nunca. Mas The Endless River de 2014 é um disco de sobras do Division Bell. Basicamente um disco instrumental, né? Basicamente, só tem uma música com vocal, com as sessões de 93 aproveitaram as produções do Bob Ezrin, o baixo do Guy Pratt, mas depois o Bob Ezrin e o Andy Jackson botaram baixo também. Na verdade, o Guy Pratt só toca em uma música. O disco foi feito, a produção pra época, com o Andy Jackson e o Phil Manzanera. Tem mais? Na época do Division Bell. Não, na época do Division Bell era o Bob Ezrin. Não, o Manzanera tá no Division Bell, mas ele não produz, ele escreve uma exatamente. música. Aí para poder fazer essa junção, o David Gilmour chamou o Andy Jackson e o Phil Manzanera para poder a coprodução, os três ali. Tem mais um. Produziram até mais um, mas eu não lembro o nome dele. Youth, exatamente. Youth é baixista do Killing Joke. Isso. E o Phil Manzanera era o guitarrista do Roxy Music. E eles usaram gravações do Richard Wright, que tinha falecido 6 anos antes. E esse disco, na verdade, o próprio David Gilmour vira e fala, deixou claro que era o último trabalho, não ia ter turnê nem nada, era mais ou menos um disco até feito em homenagem. Sim. É um disco póstumo pra ser uma homenagem à memória do Richard Wright. Claro. Merecido até. Eu confesso que a época, quando eu ouvi, eu fiquei meio assim, quando eu soube que eram essas colagens, mas como era do Division Bell, beleza. E no fim das contas, eu acho o disco... Você falou de Atom Heart Mother, que foi aquela colagem que ficou... Sim. Essa colagem ficou legal. Essa aqui já acontece o contrário. Eles pegaram realmente e fizeram 4 partes, né? Side 1, Side 2, Side 3. As músicas tem algumas são mais maneiras do que outras, mas eu acho o disco todo muito bom, inclusive quando chega a Louder Than Words, que é a música com vocal do Gilmour. Eu achei a Louder Than Words uma música fraca do Pink Floyd, assim, um lado B, achei ela bem coisa. O legal da música é a letra. Da Polly, ela fez essa letra, e o nome Louder Than Words, quando ela observou quando eles se reuniram pro Live 8, pro Live 8 que eles tocaram, né, a última vez que eles tocaram juntos,
A frase dela é espetacular. Que ela falou, eu vi, eles não se comunicavam, eles não falavam nada entre eles não se dirigiam a palavra, mas o que eles faziam... Quando entravam no mágico. palco era um negócio inacreditável. E é por isso que o nome é Louder Than Words. Aí ela até vira e fala que o fato deles não se falarem não significa que tinha atritos nem nada. Eles só não se falavam. Não se falavam. Mas quando entravam no palco, a mágica, como eles falam assim, que a magia acontecia, a química, era isso aí. O negócio era realmente incrível. Louder Than Words, eu só não acho ela boa pra cacete, porque eu acho que o refrão dela destoa do restante. Eu acho o refrão é o problema pra mim. Sabe, a música é muito legal. Só começa bem. O refrão entra, aí quando o refrão acaba, volta pra linha melódica da música, a música é ok, mas o refrão não encaixa. Não encaixa. O refrão ali não encaixou. Tá sobrando mesmo. Cara, mas se você pegar pelos lados, como chamam no disco, o side one, porque são como se fossem suítes, né? Eles pediram para dividir exatamente, e cada uma tem a mesma duração, 14 minutos. Things Left Unsaid, It's What We Do, e Ebb and Flow são do cacete da primeira parte, na minha opinião. Na segunda parte, Sam e Anisina. Na terceira parte, On Noodle Street, Elon's Eye e Talking Hawking, que tem até um discurso do Stephen Hawking na música. O discurso já tinha sido usado no Division Bell, isso. Né? Side 4, Eyes to Pearls, Surfacing e A Louder Than Words, a seção do refrão. Eu acho que é um disco extremamente honesto em homenagem ao Richard Wright, até porque você vê que tem muito... aproveitaram muito bem o que ele deixou gravado. Sim. Ele era mesh nisso, na ambiência, como o Jay falou em algum momento. Cinematográfico pra caramba. Músicas aqui, vários trechos de música aqui são músicas ambiente mesmo. Música ambiente e outros são músicas instrumentais. E eu acho legal que eu não consigo pegar trechos e músicas como destaque, eu não consigo. Pra mim ele é uma obra. Assim, pra falar a verdade, a única música que me incomoda é que tem voz. Não precisava dela. Destoa. Entendeu? Ela me atrapalha. Então, assim, é a música que eu pulo. Tem essa carga melancólica de ser um tributo, né? Alguém que já se foi e tal, e ser, de fato, o último disco dos caras. Sim. Você destacou ali, como o Jay falou, você destacou aí trechos. Eu não destaquei, assim, eu tenho minhas marcações, mas os destaques pra mim são os lados. É o lado 1 e o lado 2. Esses pra mim são os dois destaques, são esses momentos mais contemplativos, esses momentos que levam você pra outros lugares. O lado 3 eu achei um pouco irregular, principalmente porque tem uma música que eu acho que não tem muito a ver no meio dela, enfim. E o lado 4 também não curti tanto, muito por conta disso que você falou, que a música cantada ela acaba quebrando ali, eu tava aqui viajando, de repente alguém tá falando alguma coisa, né? Você sai daquele modo de pensar. Mas talvez ela funcionasse melhor se ela fosse no meio do disco, o disco terminasse instrumental. Talvez. Eu acho que não precisava. Eu acho que não precisava. Eu também acho que não precisava. Ela podia ter sido lançada como um single, alguma coisa assim. O que na verdade até foi, né? Assim, ela foi o single, mas não está dentro do álbum. Porque até tem a versão deluxe que tem três bônus lá, que também, assim, na boa, não precisa. Porque o que acontece? Várias dessas músicas, o Andy Jackson tinha pego lá na época do Division Bell e fez 1 hora, ele colou várias dessas coisas, fez uma coisa chamada The Big Spliff. E, não vamos lançar, não lançaram. E aí, 2 dessas bônus... Eles aproveitaram trechos do Big Spliff, que tinha 1 hora e cada uma tem 4, 5 minutos, enfim. É uma boa homenagem a um cara que foi extremamente importante e extremamente maltratado na história da banda, seja por fã ou pelos músicos mesmo, porque ele é um cara que sofria bullying. Especialmente pelo Roger Waters, claro. Porque ele e o David Gilmour... ele e o David Gilmour eram parceiros, compunham muito juntos, aquela coisa toda. E o cara que nunca teve o reconhecimento, ele e o Richard Wright, pra mim, é o John Paul Jones do Led Zeppelin. É mais ou menos isso. Porque o cara que todo mundo fala de Gilmour e Waters, Plant, Page, tem outros caras ali, bicho, que são tão importantes, ou até vocais, né? O George Harrison. Vou botar até no nível do George Harrison também nos Beatles. Porque era Lennon e McCartney. Então tem essa terceira via ali, que era o Richard Wright. Se não houvesse o Richard Wright, nós não teríamos o Pink Floyd como a gente viu, do jeito que é. Teríamos algo parecido, mas não o que a gente viu. Então ele era uma peça fundamental na banda. É isso. É basicamente isso. Vamos lá. Deu as mãozinhas dele? Não, Cláudio Borges. 3. J-Rocks. Eu dou 3 também. Eu dou 4 mãozinhas. Cara, eu acho o disco muito bonito e muito justo. Sim, sabe? sim. E é raro disso acontecer, na verdade, a banda fazer um disco pós-homenagem, que é uma coisa que seja realmente assim, pô, cara, legal. E foi, aliás, outra coisa, a capa é belíssima. A capa é bonita. Não é da Hipnose. Não é da Hipnose. O Storm Toxin já tinha morrido. Assim, a capa lindíssima e, cara, eu achei honesto. É um tributo honesto, um desfecho honesto pra carreira de uma banda, cara, que é uma das maiores bandas da história. De 18 anos.
Eles pegaram essa imagem e usaram, trabalharam para poder colocar. Né? A concepção dele. Eu acho esse disco assim. O David Gilmour, né? Que ele que tocou o projeto exatamente, porque o Richard Wright já não estava mais. Ele acertou em cheio. Saíram com classe. Exatamente. Acho que fechou a tampa ali legal. Se tivesse fechado com o Division Bell, já tava, né? No nível. Porque era um disco de banda. Melhor do que fazer isso do que lançar coletânea, com coisa mais legal. Isso aqui é um tributo mais legal. É isso, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas diatribes aqui, Pink Floydianas. Não matem a gente, os fãs do Pink Floyd são bastante atuantes e querem conhecer tudo, sabe tudo. É claro que vocês vão saber mais do que a gente em várias coisas, mas esse é o nosso recado das nossas opiniões, das nossas percepções das audições e pesquisas que nós fizemos sobre a obra do Pink Floyd. E aí eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou até no primeiro episódio que a intenção não era a gente passar a história ali para fazer uma biografia do Pink Floyd. O Claudio deu várias informações, a gente soltou algumas coisas aqui, mas a ideia era dar a nossa opinião, o que a gente acha dos álbuns, e é tudo absolutamente pessoal. Então, é o que você tem que fazer ali agora. O que você acha dos álbuns que a gente acabou de falar? Se você concorda ou não concorda, ok, faz parte, mas sempre com respeito e educação. E eu vou lançar aqui o novo mote do canal. Opinião, informação com bom humor. Nossa, que bonitinho. Dito isso, seja mais um dos nossos 366. Era 600, cara. Caiu tudo, metade, assim, era 600 Já e tá poucos. com esse problema. É o negócio da taxação do Trump. Ajuda a gente, se inscreve, ativa o sininho e compartilha o vídeo com teus camaradas aí. É isso. E participe da campanha Pix. Exatamente. Então é isso, galera. Vamos lá. Eu e o Cláudio aqui doente, passando nossos vírus pro Jay. Vou tomar um suco de laranja agora. E até a próxima. Valeu! What do you want from me? Não é pra você, não. Isso aqui é um festival de cinco mãozinhas, cara. Vamos? Só esperando. Já vi que não. Não. Tá. Puxa Vamos aí. Tosse tudo que tem pra tossir. Vai pra fora. Jake Scratch? Não. Só falta o Jay pra ficar ruimzinho, né? Mas ele também não tá muito legal, não. Depois de hoje tu não vai ficar bom mesmo. Só vai te zoar, pô. Agora o que a gente já tossiu e peixou aqui o ambiente. Vou até tomar um suco de laranja. Toma mesmo. Nossa senhora. Essa palminha, né? Foi uma palminha Essa magrinha, né? Essa Aí é foda. Essa minha palminha foi palminha. Se a gente tivesse fazendo discografia, comentário do Edgar. Aí tava essa palminha. Vamos lá. Também não foi boa, não. Mas valeu, porra. Mas valeu. Já marcou o ponto. Eu tô enfraquecido. Melhor. Agora foi, né? Cara, tem que se recompor isso aí. O que houve, cara? Foi isso mesmo que você pensou. É mesmo? Foi. Eu escutei um somzinho, mas tava Mas foi esse som mesmo. Foi isso aí mesmo. Foi tua homenagem, Foi, depois da foi. cuidar de merda que tu falou agora. Eu não falo merda, cara. Eu falei a verdade. Cara, vai dar trabalho editar e botar isso aí tudo no cena pós-crédito. É.